Eu vou te dizer, se você nunca desistir de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Pode haver coisas pelas quais esteja passando, pode estar demorando mais do que esperava, mas simplesmente não desista. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que a mensagem de hoje te ajude a aproveitar melhor sua vida. Sabe, todos nós temos atitudes. E, acredite ou não, a sua atitude é algo que pertence somente a você e a mais ninguém. Quero que entenda isso. Ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude ruim se você não quiser. Ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude ruim se você não quiser. Agora, atitudes, boas ou ruins, começam em nosso pensamento. Então vamos começar com uma escritura. Efésios 4, 22 ao 24, na tradução amplificada, diz: livre-se de sua antiga natureza. Afaste-se, descarte seu velho homem, o eu não renovado. Lembre-se, ele está falando com os cristãos, que ele está lhes dizendo para não andar naquela natureza antiga, porque, veja, quando você nasce de novo e recebe a Cristo, você recebe uma nova natureza. Você recebe a natureza de Deus, o que significa que você pode escolher se comportar do jeito que ele se comporta. Então ele diz: livre-se da sua antiga natureza. Afaste-se, descarte o seu antigo eu não renovado, que caracteriza sua maneira de vida anterior, que se corrompe através de luxúrias e desejos que brotam da ilusão, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente. Aqui está a amplificação disso. Tem uma nova atitude mental e espiritual. Então ele está dizendo que todos os dias você precisa tomar uma decisão. Definir sua mente de que hoje eu vou ter uma boa atitude, não importa o que aconteça. E sabe, eu não apenas te digo para fazer essas coisas, eu faço isso. Eu gasto um tempo todas as manhãs com o Senhor quando eu me levanto, porque sei que se eu não fizer isso, eu não vou agir bem naquele dia. E para ser honesta, a maioria de nós é assim. Nós precisamos, assim como você precisa de comida para manter seu corpo funcionando, você precisa da comida espiritual, que é a palavra de Deus, e tempo com Ele, para se comportar espiritualmente direito. E sabe, eu não quero fazer nada que ofenda ao Espírito Santo, eu quero amar as pessoas como Jesus nos disse para amá-las, e não posso fazer isso sem muita ajuda de Deus. E então, eu oro todas as manhãs para que Deus me ajude, para que Ele me fortaleça. Eu quero aproveitar o dia, eu quero apreciar as coisas que Deus me deu. Então eu especificamente defini a minha mente. Este é o dia que o Senhor já fez, Ele me deu mais um dia para viver. Eu quero desfrutar esse dia e ter uma boa atitude. Ajuda-me a tratar bem as pessoas que estão à minha volta e fazê-las se sentirem bem e tudo o que vier à minha mente. Então a principal coisa que quero falar é que você precisa definir a sua mente e determinar que você vai ter uma boa atitude para que isso aconteça. Agora, veja, isso aqui pode ser muito útil para nós. Um avião tem algo chamado indicador de atitude. E é um instrumento que é chamado de indicador de atitude. Agora, você pensaria que seria um indicador de altitude, mas isso, na verdade, é um indicador de atitude. Então, vou ler o que diz aqui. Os aviões têm um instrumento chamado indicador de atitude, que serve para mostrar a posição do avião no horizonte. O horizonte representa normal ou médio. Quando o avião está subindo, diz que ele tem uma atitude de ponta para cima. E quando ele está descendo, diz que ele tem uma atitude de ponta para baixo. Então, se a nossa atitude está em alta e é boa, então a nossa vida vai ser boa. O dia vai ser bom também. As pessoas vão gostar de estar perto da gente. E então nós poderíamos dizer que tivemos uma atitude de ponta para cima. Mas se nossa atitude está para baixo, se estamos nos desencorajando e pensando em tudo que não temos, e tudo que não gostamos, e sobre como a vida é injusta, então nós podemos dizer que tivemos uma atitude de ponta para baixo. Uma vida abaixo do normal. Esse horizonte aqui seria o normal, e aqui em cima seria melhor do que o normal, e aqui embaixo, então seria pior do que o normal. E a altitude ou a atitude do avião podem ser alteradas pelo piloto, que é você, fazendo um pequeno ajuste
E o seu dia pode ser alterado por você ao fazer um pequeno ajuste. Sua semana pode mudar, com você fazendo apenas um pequeno ajuste e decidindo. Apenas decida, agora mesmo, pensar em tudo aquilo que você tem, em vez do que você não tem. Pense em suas bênçãos, e ninguém fica sem bênçãos. Não há nenhuma pessoa assistindo agora que não tenha alguma coisa para agradecer. Sim, todos temos problemas, temos desafios na vida, e talvez agora você esteja passando por um momento muito desafiador. Ore sobre esses momentos, faça o que você pode fazer, mas se concentre nas coisas da sua vida que são boas e encontre coisas para ser grato. E você pode até ser grato por pequenas coisas, como ter água limpa em sua casa, ter uma casa para morar, roupas para vestir, alguém para você dizer bom dia, sabe? Qualquer coisa que seja uma bênção. Quanto mais você pensa nisso, mais isso vai ajudar e afetar a sua atitude. Sabe, Caim estava triste, deprimido, e Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e Caim ficou com ciúmes de Abel, porque Abel fez uma oferta com a qual Deus se agradou. Mas ele não ficou satisfeito com a oferta de Caim. Em Gênesis 4, 5 e 6 diz, mas para Caim, sua oferta, Deus não teve respeito ou consideração. Então Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. Sabe, podemos ver pelas atitudes. Uma atitude é como se seus pensamentos fossem colocados para fora. Isso afeta sua linguagem corporal, se mostra em seu rosto. E eu não sei sobre você, mas a maioria de nós, você já disse a alguém, eu posso dizer o que você está pensando pelo seu olhar? Eu conheço pessoas assim. É como quando elas não gostam de algo que eu disse ou algo que eu fiz, elas imediatamente, ainda que mesmo só de relance, elas demonstram que não gostaram de algo. Se você tem um adolescente, você sabe que eles têm a habilidade de te dar olhares que você pensa, eu odeio esse olhar. Me lembro de um dos meus filhos, se eu entrasse no quarto dele para corrigi-lo sobre algo, ele revirava os olhos e eu falava, não faça isso, porque eu sabia que ele não estava me ouvindo e ele já tinha decidido que eu não sabia do que eu estava falando. Então, as atitudes nem sempre é algo que você pode esconder. Você pode escondê-las às vezes, mas geralmente elas vão aparecer em algum lugar. Ter uma boa atitude vai ser útil para você. Ter uma atitude ruim não vai ser útil para você. E o Senhor disse a Caim, por que você está irado? E por que parece triste, deprimido e abatido? E se você for em frente e ler mais, ele diz, você não poderia ter escolhido fazer o certo? Bem, veja, ele estava com raiva, porque ele não escolheu fazer aquilo que era certo. Então ele ficou com inveja, com raiva de seu irmão, muito irritado e ciumento, ele acabou matando Abel, porque ele tomou a decisão de fazer o que era certo. E quando você pensa em ciúmes, nós nunca temos ciúmes de alguém se nós temos o que eles têm ou se podemos fazer o que eles podem fazer. Muitas vezes as pessoas são abençoadas porque tomaram as decisões certas. E uma outra pessoa pode não ser abençoada porque tomou decisões erradas. Mas todos podem fazer a escolha de tomar as decisões certas que trarão bênçãos às suas vidas. Então não adianta ter uma atitude ruim com alguém que tomou uma decisão certa, quando você também pode tomar uma decisão certa. E hoje estou pedindo que você tome uma decisão certa sobre atitudes. Gostaria de dizer que tenho certeza de que todos vocês têm uma atitude maravilhosa, de ponta para cima, e que você é muito grato e muito abençoado e que você não está deixando seus problemas atingi-lo ou deixá-lo rabugento, mas quer saber? Sei que não é verdade. Alguns de vocês são assim, mas outros não são. E hoje é um dia para você tomar decisão. Hoje é um dia para você ouvir o que Deus está dizendo a você, porque quer saber? A atitude tem muito a ver com a qualidade de sua vida. Sabe, eu disse aqui no ministério, eu vou dizer novamente, que eu preferiria ter um empregado que fosse um pouco menos talentoso, sabe? Mas que tivesse uma ótima atitude, do que ter alguém que sabe fazer muita coisa, muito capaz, mas tem uma atitude ruim. Eu prefiro ter uma pessoa com uma boa atitude e que talvez não seja tão
qualificada quanto aquela outra pessoa. Todo mundo ama estar perto de alguém que tem uma boa atitude. Eu acho que ninguém gosta de estar perto de alguém que tem uma atitude ruim. Então, uma das coisas que você precisa fazer se quer receber algo do que estou falando, talvez seja localizar-se. E talvez esta não seja a melhor hora para isso, você precisa pensar sobre isso quando o programa acabar, mas que tipo de atitude que você normalmente tem? Sabe, todos nós temos uma atitude ruim às vezes, mas você diria que em 90% das vezes, ou 95%, você tem uma boa atitude? Eu espero que sim, eu espero que eu também tenha. Sabe, somos tentados a ter uma atitude ruim quando não nos sentimos bem? E quer saber? Se eu não me sinto bem, isso não é culpa do meu marido, não há razão para descontar nele. É uma boa hora para eu me apoiar em Deus e dizer: eu não me sinto bem hoje, por isso sei que serei tentada a ter uma atitude ruim nesse dia, então ou eu preciso ficar longe das pessoas, ou eu preciso realmente ter muito da ajuda de Deus para que eu possa ter uma boa atitude. E por aí vai. E a se manter. Agora ouça, porque isso é importante. Manter a atitude certa é mais fácil do que recuperar uma atitude certa. Vou repetir. Manter a atitude certa é mais fácil do que recuperar a atitude certa. E o que eu quero dizer com isso é que se você aprender a fazer das boas atitudes um hábito, vai ser mais fácil ser desse jeito o tempo todo do que ficar se permitindo estar de mau humor e ter uma atitude ruim, ou ferir os sentimentos das pessoas e depois tentar recuperar, sair daquele lugar abaixo, sabe? E ir para um lugar que está no alto. Tente manter uma boa atitude o tempo todo, em todas as situações. Agora, a miséria é uma opção. Se você tem uma atitude ruim, será tão miserável quanto deixará as pessoas ao seu redor miseráveis. Mas a miséria é uma opção. Paulo não orava pelas pessoas, o apóstolo Paulo não orava para que os problemas desaparecessem. Sabe o que ele orava? Ele orava para que eles suportassem o que viesse com bom temperamento. Uau! E eu ainda, em mais de 40 anos de ministério, ninguém veio até a mim e me pediu para orar por eles, para que pudessem ter uma boa atitude, enquanto passavam por seus problemas. Todo mundo quer que você ore para que os problemas vão embora, sabe? Mas eles não desaparecem assim. Uma das formas pelas quais crescemos e amadurecemos em Deus e nos tornamos mais como Ele é quando conseguimos ser os mesmos, tendo problemas ou não tendo problemas. E assim, Paulo queria orar pelas pessoas para que pudessem suportar o que viesse com bom temperamento. A miséria é uma opção. John Maxwell disse: as circunstâncias não fazem de você o que você é, elas revelam o que você é. Oh, meu Deus, o que eu faço? As circunstâncias não fazem de você o que você é. Elas revelam o que você é. É como digo, você nunca sabe, não importa o quão boa uma laranja pareça por fora, você nunca sabe o quão suculenta ela é, até você cortá-la ou espremê-la. Bem, sabe, quando se trata do fruto do Espírito, nunca sabemos exatamente como vamos agir até que os nossos frutos sejam exprimidos, até que haja um pouco de pressão sobre nós. Podemos achar que somos pacientes, mas não sabemos o quanto somos pacientes até sermos testados e vermos como nos comportamos. Podemos dizer que amamos as pessoas, mas não sabemos o quanto amamos as pessoas até que, de repente, haja uma escolha a ser feita. Eu tenho que escolher, eu vou fazer o que é melhor para mim ou eu vou fazer o que é melhor para outra pessoa. Sabe, há algumas chaves que acho que são boas para lembrar. Primeiro de tudo, perceba que o tempo difícil em que você está não vai durar para sempre. Robert Schuller disse: a boa notícia é que as más notícias podem ser transformadas em boas notícias quando você muda a sua atitude. Que tal ouvir isso de novo? A boa notícia é que as más notícias podem ser transformadas em boas quando você muda a sua atitude. Sabe o que eu digo? Isto também vai passar. Sempre entenda que quando você está tendo um momento ruim, que isto não vai durar para sempre.
Você teve outros problemas no passado e conseguiu passar por eles e achava que não iria conseguir. E talvez você desperdiçou 10 dias tendo uma atitude ruim e você poderia ter tido 10 dias agradáveis enquanto Deus lidava com o problema. Quer saber? Está perfeitamente bem você ser feliz e desfrutar sua vida enquanto Deus lida com seus problemas. Eu não quero que ninguém pense que você precisa ser infeliz só porque tem um problema. Você não precisa se preocupar com seus filhos só porque você tem adolescentes e talvez nem sempre os compreenda. Você pode orar sobre a situação e depois entregá-la a Deus. Orar sobre as coisas e se preocupar não faz bem algum. Precisamos orar a respeito delas e entregá-las ao cuidado de Deus. Então, uma das coisas que eu digo quando tenho um problema e que me ajuda, eu costumo dizer isso em voz alta e às vezes várias vezes por dia, isso não vai durar para sempre. E eu também gosto de dizer, isto vai acabar bem. Eu não sei como vai acabar, mas eu sei que vai acabar bem. Eu gostaria de ver todos vocês agora e pedir para levantar as mãos. Quantos de vocês precisam tomar uma decisão de ter uma boa atitude? Uma atitude ruim só chega até você se você não decidir ter uma boa atitude. Sempre digo, você pode pegar a gripe, mas não pode pegar uma boa saúde. Bem, é da mesma maneira. Você não pode simplesmente pegar uma boa atitude. Você pega uma ruim porque o inimigo vai se esgueirar em você e eu acho que como seres humanos, é assim que nós derrapamos sem Deus para nos ajudar. E então nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo dentro de nós e deixar que ele nos mostre quando estamos começando a ter uma atitude de ponta para baixo e nos levar de volta a ter uma atitude de ponta para cima. Aqui outra chave que eu acho que é útil. Não tomar decisões importantes durante a tempestade, se puder evitar. Quando você está passando por um momento difícil, esta não é a melhor hora para tomar decisões. Especialmente se são decisões realmente importantes. Sabe, não é hora de decidir comprar um carro novo ou a hora de decidir se casar ou não, comprar uma nova casa ou não, porque as emoções são voláteis, sabe, durante momentos de problemas. E a melhor coisa a se fazer é deixar as emoções diminuírem e depois decidir o que você quer fazer. Talvez você esteja numa situação agora onde o inimigo esteja gritando em sua cabeça o que você vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. E você precisa ter essa atitude determinada. Eu realmente não vou fazer nada até que Deus me mostre o que Ele quer que eu faça. Não deixe o inimigo pressioná-lo a tomar uma decisão emocional da qual você se arrependerá de ter feito mais tarde. E outra chave para você manter contato com a torre de controle. Sabe, quando um avião está em uma tempestade, ele sempre permanece no controle e ele permanece em contato com a torre de controle. Precisamos fazer isso. Ouça, sempre que você estiver chateado com problemas, não deixe que o problema te afaste de Deus, deixe que ele te aproxime de Deus. Passe mais tempo com Ele. Clame a Ele, busque o seu conselho. Não apenas se isole em um canto e sinta pena de si mesmo, mas mantenha contato com a torre de controle. E você sempre conseguirá ter uma atitude de ponta para cima. Chave número 5. Tente manter as coisas em perspectiva. A nossa perspectiva é a maneira como decidimos olhar para as coisas. É muito importante, eu acho, ter certeza de que estamos olhando para as coisas da forma correta. Eu tenho uma história que eu vou ler para você, é um pouco longa, mas vale a pena. Ela traz um ponto que eu acho que você realmente vai entender. Uma garota tinha saído de casa para ir para a faculdade e ela escreveu uma carta para os seus pais, dizendo: desde que fui para a faculdade tenho sido negligente em escrever. Sinto muito pela falta de consideração por não ter escrito para vocês antes. Mas colocarei tudo em dia agora. Mas antes de lerem, por favor, sentem-se. Bem, eu tenho certeza de que isso fez os corações disparar. Vocês estão sentados? Não leio a menos que estejam sentados. Bem, eu estou me saindo muito bem agora. A fratura craniana e a concussão que eu tive quando pulei da janela do dormitório, quando ele pegou fogo logo após a minha chegada aqui, sabe? Está muito bem curada. Eu só tenho essas dores de cabeça horríveis de vez em quando, ao invés de todos os dias, sabe? Felizmente, um incêndio no meu dormitório. E o pulo foi testemunhado por um atendente do posto de gasolina. Ele correu e me levou para o hospital.
e continuou a me visitar lá. Quando saí do hospital, não tinha onde morar por causa das condições incendiadas do meu quarto. Então ele teve a gentileza de me convidar para dividir um apartamento de porão com ele. Pequeno, mas bonitinho. Ele é um rapaz muito bom, nos apaixonamos e estamos planejando nos casar. Ainda não definimos a data exata, mas com certeza será antes da minha gravidez começar a aparecer. Sim, mãe e pai, eu estou grávida. Eu sei o quanto vocês estão ansiosos para serem avós. Eu sei que vocês irão receber o bebê e dar a ele o mesmo carinho, cuidado e devoção que deram a mim quando eu era criança. A razão do atraso em nosso casamento é que o meu namorado tem uma pequena infecção que eu peguei descuidadamente dele. Eu sei, no entanto, que vocês irão recebê-lo em nossa família de braços abertos. Ele é gentil e, embora não seja estudado, ele é muito ambicioso, sabe? Embora ele seja de uma raça e religião diferentes da nossa, e como vocês sempre expressaram tolerância, eu sei que isso não será problema para nenhum de vocês, sabe? Concluindo, agora que eu os atualizei de tudo, quero dizer a vocês, mamãe e papai, que não houve incêndio no dormitório, não tive uma concussão ou fratura no crânio, eu não estive no hospital, eu não estou grávida, eu não estou infectada e não existe nenhum namorado na minha vida. No entanto, eu tomei bomba em História e em Ciências e eu queria que vocês vissem isso com uma outra perspectiva. Tenho certeza que muitos estão rindo porque essa é uma história muito engraçada. Apenas imagine o quão aliviados os pais ficaram no final da carta. Mas pense sobre qual poderia ter sido a reação deles se a filha tivesse ligado e dito: mãe e pai, eu tomei bomba em Ciências e História. Com certeza eles teriam ficado chateados, poderiam até ter ficado bravos com ela, ter ficado frustrados, poderiam ter tido uma grande discussão em família. Mas agora, quando ela contou a eles esta história terrível primeiro, eles acabaram ficando aliviados. E sabe, realmente, quando você tem um problema em sua vida, quando você tem uma tempestade em sua vida, você sempre pode pensar desse jeito. Bem, gostaria que não tivesse acontecido, mas poderia ter sido muito pior. Eu tive uma situação, não há muito tempo atrás, onde eu estava indo para algum lugar e eu queria chegar lá em um certo tempo, mas parecia que eu ia chegar um pouco atrasada e eu estava frustrada com isso. E então, eis que, quando nós descemos a rodovia, reparamos numa situação onde, 45 minutos antes de chegarmos ao local naquela rodovia, houve um acidente muito grave e parecia que havia alguns mortos envolvidos ali. E Deus usou isso para me fazer perceber que, se eu tivesse saído na hora que eu queria, eu poderia ter sido uma daquelas pessoas mortas. Mas o nosso tempo está nas mãos de Deus e, às vezes, Ele vai te impedir de ser capaz de fazer exatamente o que você quer fazer, porque mesmo que você não saiba, Ele está te salvando de algum tipo de dor futura. E assim, vamos sempre ter uma boa atitude e confiar em Deus de que Ele está sempre fazendo a melhor coisa para nós. Ser positivo não significa que negamos a existência dos problemas ou das dificuldades. Isso significa que cremos que Deus é maior do que o nosso problema. Eu estava falando com uma senhora uma vez em uma cafeteria e ela me reconheceu por eu estar na TV e imediatamente ela quis começar a me contar todos os seus problemas. E ela disse: sabe, Joyce, a vida tem sido muito difícil para mim. Ela me contou várias coisas que aconteceram, então ela disse: para ser honesta com você, a vida acabou me jogando debaixo do ônibus. E imediatamente eu disse: quer saber, querida? Ela me jogou debaixo do ônibus também, mas eu decidi sair de debaixo daquele ônibus, me levantar e aprender a dirigir aquele ônibus. E quer saber, esta é uma opção que você também tem hoje. Talvez você tenha tido várias coisas ruins acontecendo em sua vida. Talvez você seja uma pessoa que diz: bem, eu não tenho nenhuma sorte. Bem, eu não acho que, quando estamos lidando com Deus, seja boa sorte ou má sorte. Ou é fé ou não é fé. Isto é confiar em Deus e acreditar nas promessas, na palavra. E vou te dizer, se você nunca desistir de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Pode haver coisas pelas quais você esteja passando, pode estar demorando mais do que esperava, mas simplesmente não desista.
Se você pensar, Jesus disse: eu sou a videira, vocês os ramos. E se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Bem, os frutos apenas se penduram em um galho. Tudo que eles fazem é receber a vida que está vindo da videira através do galho e, estando pendurado lá e sendo dependente dessa videira, ele cresce. É assim que devemos ser com Jesus. Devemos permanecer com ele em todos os tipos de situações e depender dele. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês possam ter e desfrutar a vida e a tê-la em abundância ao máximo até que ela transborde. Então esperamos e oramos para que todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, você tenha cada vez mais alegria. Hoje eu quero falar com você sobre algo que tenho certeza que você vai ficar muito animado, sabe? Eu quero falar com você sobre humildade. Provavelmente um dos frutos do Espírito mais difíceis de se desenvolver. Mas certamente um dos mais importantes que precisamos para trabalhar com o Espírito Santo. A humildade, ela é o antídoto para o orgulho. Não podemos fazer o orgulho desaparecer, nós temos que deixar Deus trabalhar a humildade em nossas vidas. Ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele vos exaltará. Mas eu sempre digo, se você não quiser humilhar a si mesmo, então Deus terá que fazer isso por você. Ou eu gosto disso. Se aprendermos a receber a correção, em particular, Deus sempre tentará nos corrigir. Mas se não damos ouvidos, quando ele o faz em particular, ele terá que fazê-lo em público. Isto é muito mais doloroso. O orgulho é a raiz de todo o pecado. O orgulho é o pecado que Satanás cometeu quando foi expulso do céu. Ele disse, eu vou exaltar o meu trono acima do trono de Deus. Não, você não vai. É Deus que está no comando e, acima de tudo, ele tem o direito de ser obedecido, ele espera que sejamos obedientes, ele espera que nós obedeçamos e se fizermos isso, as coisas vão ficar bem nas nossas vidas. Não significa que tudo vai ser perfeito, mas se fizermos o que Deus nos diz para fazer, ele diz que nossa vida será abençoada, mas se não fizermos o que ele nos diz para fazer, então não vamos gostar de como as coisas vão acabar. Em Provérbios diz que o orgulho, ele sempre precede a destruição. E diz que se houver, é impossível ter conflito, sabe, sem orgulho. Então vamos parar e pensar por um minuto sobre todas as brigas que há no mundo hoje. É quase inacreditável quantas pessoas estão com raiva. E está aumentando, sabe? Quero dizer, e rápido. É como se o mundo hoje, se alguém não gosta de algo, então fazem um estardalhaço e se coloca contra. E nós precisamos orar para que Deus nos ajude a fazer o que precisamos fazer, a estar debaixo do que Ele quer que estejamos, a resistir ao que Ele quer que resistamos, e precisamos andar em amor. Em Mateus 24 diz claramente que um dos finais dos tempos seria que Satanás iria tentar construir uma fortaleza de amor frio. Ele diz, o amor de muitos do corpo, o corpo de Cristo vai esfriar por causa da perversidade, da iniquidade multiplicada na terra, e muitos serão ofendidos. É tão fácil hoje para as pessoas ficarem ofendidas e com raiva, e há tantas brigas. Mas Jesus, ele nos chamou para a paz. É isso que ele quer que tenhamos, porque onde há paz, há poder. Mas nós não podemos ter paz sem a humildade, porque onde há orgulho, sempre haverá conflitos. O orgulho diz, sou melhor que você. O orgulho diz, eu estou certo e você está errado. E o orgulho diz, eu sei mais do que você. Mas devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você não precisa pensar que é menos do que outras pessoas, mas certamente não devemos pensar que somos melhores do que outras pessoas. Todo julgamento, ele vem do orgulho.
Quando nós criticamos as pessoas pelas costas, isto vem do orgulho. Então, eu tenho 10 características de uma pessoa humilde. Então, eu vou falar do máximo que eu puder hoje, e se eu não terminar, então terminarei isto amanhã. Não desligue sua televisão só porque eu disse que vou falar de humildade, sabe? Esta é uma das coisas mais importantes que podemos aprender, porque eu posso te dizer que uma pessoa que é orgulhosa tem muitos problemas em sua vida. A primeira coisa que uma pessoa humilde vai fazer é pedir ajuda quando precisar. Mas as pessoas orgulhosas e carnais querem fazer tudo. Sozinhas e querem fazer do seu jeito, porque elas têm certeza de que o jeito delas é o jeito certo e que o jeito de outra pessoa não seria tão bom quanto o delas. Quando pedimos aos outros para nos ajudar e lhe damos um trabalho para fazer, temos que dar algum espaço, alguma liberdade para que elas façam, com base no que sentem no coração para fazer, mas aquele líder ou gerente ou qualquer pessoa em autoridade, ou até mesmo pai sobre o seu filho, se você tem que microgerenciar tudo o que fazem e espera que façam tudo do jeito que você faria, porque nenhuma outra maneira é correta além da sua, então você nunca conseguirá ter alguém para te ajudar, porque ninguém vai conseguir trabalhar com você ou para você. E sabe, Davi, o salmista Davi, sentiu em seu coração que ele conseguiria derrotar Golias, o gigante que estava vindo contra o exército de Israel. E ninguém acreditava que ele conseguiria, incluindo o rei Saul. Finalmente Saul disse: tudo bem, eu vou deixar você tentar, mas você tem que usar a minha armadura. Em outras palavras, você tem que fazer isso do jeito que eu faria. E a Bíblia diz que Davi não conseguiria derrotar Golias com a armadura de Saul. Quer saber? Ninguém consegue fazer nada exatamente do jeito que você faz. E então, aqui no ministério, no início, eu tomava decisões sobre todas as coisas. Quero dizer, as cores da revista, todas as capas dos materiais, tudo eu tomava decisões sobre tudo. Mas chegou o ponto em que eu estava prestes a ficar louca tentando fazer tudo sozinha, sabe? Então eu sabia que eu precisava começar a delegar para outras pessoas. Bem, eu não era boa em delegar porque eu queria que fizessem o trabalho, mas eu queria dizer exatamente como fazê-lo. E eu precisei aprender que se eu iria permitir que outras pessoas tivessem a responsabilidade, eu também deveria dar a elas a autoridade. E eu tive que aprender, e acredite ou não, às vezes eles faziam até melhor do que eu teria feito se eu desse a eles o espaço para fazer. E precisamos fazer isso. Você vai quebrar o espírito de seus filhos se toda vez que eles tentarem ir e fazer alguma coisa por você, você encontrar 10 coisas erradas. Então, deixe-os ter alguma responsabilidade e deixe que tenham alguma autoridade. E, claro, tem que ser apropriado para a idade. Deus não quer que nós sejamos independentes dele, Ele quer que sejamos dependentes dele. Dependentes dele. E em nossa sociedade pensamos: bem, eu sou uma pessoa independente, eu faço o que eu quero. Bem, não é assim que Deus quer que nós sejamos. Ser independente significa um autogoverno, livre de influência, livre de orientação ou controle. Autoconfiante. Não é bem parecido como a maioria das pessoas no mundo quer ser? Eu acho que sim. Eu costumava ser assim, ninguém podia me dizer o que fazer. Me lembro de quando eu ainda estava em casa, sendo maltratada pelo meu pai e controlada e manipulada. Me lembro de fazer votos comigo mesma: quando eu sair daqui, ninguém mais vai me dizer o que fazer novamente.
Bem, quando comecei a tentar ter um relacionamento com Deus, descobri rápido que aquilo não funcionaria, porque Deus quer que todos sejamos capazes de estar debaixo de autoridade. Primeiro a autoridade dele e depois debaixo de outras autoridades que ele coloca em nossas vidas. Independente significa não dependente, não afiliado a um grupo maior do nosso sistema. Às vezes você ouve, bem, aquele rapaz não é bom com trabalho de equipe, ou aquela moça não é boa com trabalho de equipe. O que significa? Significa que eles não conseguem trabalhar com um grupo de outras pessoas porque a maneira deles é a única maneira. E eles não vão nem mesmo ouvir os pensamentos ou ideias dos outros. Mas a palavra dependente, e depender significa, agora isto vai parecer estranho, significa estar abaixo. Mas, se você pensar, Jesus disse, eu sou a videira, vocês os ramos, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Bem, os frutos apenas se penduram em um galho. Tudo o que eles fazem é receber a vida que está vindo da videira através do galho e, estando pendurado lá e sendo dependente dessa videira, ele cresce. É assim que devemos ser com Jesus. Devemos permanecer com ele em todos os tipos de situações e depender dele. Significa ser totalmente dependente. Significa confiar ou contar com o seu apoio. Nós precisamos depender de Deus para nos ajudar em todas as situações. Uma pessoa que é humilde, ela não leva o crédito que é devido a Deus, nem leva o crédito que, na verdade, é devido a outra pessoa. João 15, 4 e 5 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si só, mas ele deve permanecer na vinha. Nem vocês podem dar frutos a menos que permaneçam em mim. Agora ouça, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu e vocês irão dar muitos frutos, mas sem mim, vocês não podem fazer nada. Sabe, antes de eu vir para o estúdio nesta manhã para gravar estas mensagens, eu estava orando em casa e eu disse, Deus, eu preciso que você me ajude hoje. Eu já fiz isso milhares de vezes antes, mas isso não significa que vão me sair bem hoje se não tiver Deus para ajudar-me. E a forma de receber sua ajuda é pedindo. Até mesmo pedir ajuda a Deus mostra humildade. Deus, eu preciso que você me ajude, porque sem você eu não posso fazer nada. E eu me lembrei que Paulo disse, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E eu disse, Deus, nada de bom vai sair de mim, a menos que você me ajude hoje. Quer saber, todos os dias antes de você começar a fazer suas coisas, eu te encorajo a orar. Deus, preciso de você, porque sem você não posso fazer nada. Preciso de você em todas as situações hoje. Nós precisamos de Deus. E então Ele quer que nós dependamos dEle. Romanos 12, 3. Não pense sobre si mesmo mais do que deveria. Não tenha uma opinião exagerada sobre a sua própria importância. E isto é tão bom que eu vou ler novamente para você. Não pense a respeito de si mesmo mais do que deveria. Não tenha uma opinião exagerada sobre a sua própria importância. Agora, você não precisa pensar que está abaixo de todo mundo, mas também não precisamos pensar que estamos acima de todo mundo aqui. Não devemos pensar que estamos corretos em tudo, que todos os outros são só uma grande bagunça. Número 2. Os humildes são rápidos em perdoar, difíceis de se ofender, e eles esperam alegremente em Deus para vingá-los. Mas uma pessoa orgulhosa sempre pensa, vou me vingar de você por isso.
eu vou fazê-lo sofrer porque você não me tratou corretamente. Mas uma pessoa humilde perdoa rapidamente porque ela entende e se lembra de todas as coisas pelas quais Deus tem que perdoá-las também. Elas não são facilmente ofendidas porque as pessoas humildes andam em amor. E o amor, ele não é facilmente ofendido. A Bíblia diz: o amor não é melindroso. Você é uma pessoa melindrosa? Deus quer que você supere isso. Você é capaz de acreditar no melhor das outras pessoas ou você vive desconfiado delas? E toda vez que alguém fere seus sentimentos, você acha que fizeram isso de propósito? Eu sei que há momentos em que eu machuco as pessoas e não pretendia machucá-las, não era isso que eu queria fazer, sabe? Mas eu faço. Talvez porque eu esteja sendo imprudente ou eu acho que estou sendo engraçada, mas eles não acham que eu sou engraçada. E eu sou realmente muito grata quando as pessoas me perdoam pelas minhas fraquezas. Bem, uma das melhores maneiras realmente de colher isso na vida é semeando na vida de outras pessoas. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. E se algum de vocês tiver uma queixa contra alguém, perdoe como o Senhor perdoou vocês. Então eu quero fazer só uma pergunta agora. Com quem você está bravo? Com esperança e oração, talvez você diga ninguém. Mas, se você está com raiva de alguém, Deus quer que você perdoe. E você diz: bem, você não sabe o que fizeram comigo? Bem, ninguém pode fazer comigo mais do que o que eu já fiz contra Deus na minha vida, sabe? E Ele me perdoa, esquece meus pecados, Ele perdoa você, esquece seus pecados e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. Uma pessoa humilde, ela sofre com as fraquezas de outras pessoas, sabe? Estas escrituras em Gálatas são muito boas, por favor, ouçam. Irmãos, se alguém for pego em má conduta ou pecado de qualquer tipo, vocês que são espirituais. Claro, eu sei que nós somos bem, eu sou espiritual, eu sou. Bem, eis o que é uma pessoa espiritual. Alguém que responde é controlado pelo Espírito Santo. Bem, se formos controlados pelo Espírito Santo, seremos rápidos em perdoar. Então, você que é espiritual deve consertá-lo. Bem, todos gostamos dessa parte. Restaurá-lo, reintegrá-lo, sem qualquer senso de superioridade e com toda a mansidão, mantendo um olho atento sobre si mesmos para que vocês não venham a ser tentados. Oh, meu Deus, isso não é muito bom? Em outras palavras, quando alguém tem um fracasso na vida, um fracasso moral ou quando pecam, fazem algo de errado, número 1, você não deve sair correndo e contar para os outros. Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngôn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Outras pessoas, o amor cobre uma multidão de pecados, ele não os expõe e espalha as más notícias. Mas outra coisa que nós devemos fazer é dizer: bem, eu nunca faria isso. Isso é uma das coisas mais bobas que podemos dizer, porque todos nós temos fraquezas. E se você estiver na mesma situação que estão, você não sabe exatamente o que faria? Eu me lembro de uma mulher com quem trabalhei uma vez, havia uma outra garota em nossa empresa cujo marido a havia traído. E ela o aceitou de volta. Ela o perdoou e o aceitou de volta. E esta mulher me disse, ela disse: eu nunca faria isso. Se algum dia o meu marido me trair, acabou, eu não o aceitarei de volta. E quer saber? Alguns anos depois disso, o marido dela a traiu. Seu marido cristão a traiu com uma outra mulher da igreja. E quer saber? Ela fez tudo o que ela podia fazer para salvar o seu casamento
E mais do que tudo, ela estava pronta para aceitá-lo de volta. Então, a única coisa que ela disse que nunca faria, ela foi lá e fez. E quantas vezes nós já dissemos, eu nunca faria isso? E depois nos encontramos fazendo exatamente o que dissemos que nunca faríamos. Suportar, aguentar e carregar os fardos, problemas e falhas morais uns dos outros. Sabe o que isso significa, só para deixar mais claro? Aturar as pessoas. Sabe, as pessoas às vezes têm que aturar as minhas fraquezas. E se você quer ter bons e duradouros relacionamentos com alguém, eu não conheço nenhuma pessoa que seja perfeita. Eu não conheço ninguém com quem você possa ter relacionamentos que seja perfeita, que nunca fará nada que você não goste, sabe? E se é isso que você está procurando na vida, é provável que vai ficar mais e mais e mais desapontado. Mas lembre-se, você não é perfeito e eu também não. Eu preciso me lembrar disso. Então, aqui novamente, se lembrar das coisas boas sobre as pessoas pode nos ajudar, em vez de apenas ficar sentado pensando em tudo que é de errado com elas o tempo todo. Então, a Bíblia diz que você tem que estar pronto para suportar, aguentar e carregar as falhas morais e os problemas de outras pessoas. Uau! Isso não é fácil de se fazer. Mas podemos fazer se tivermos uma mente humilde e entendermos bem Deus. Eu mesmo já cometi muitos erros e as pessoas precisaram me aturar. Senhor, você me atura. Pense em todos os anos que o Espírito Santo te seguiu tentando fazê-lo enxergar e convencer você a voltar para Deus. E tudo que você fazia era contra a vontade de Deus. Mas ele não desistiu, ele permaneceu com você. E agora você o ama e tem uma vida muito melhor. Suportar e carregar os fardos, problemas e falhas morais uns dos outros. E assim vocês cumprirão e observarão perfeitamente a lei de Cristo Messias, a qual é a lei do amor. E complete o que falta em sua obediência a Ele, pois se uma pessoa pensa ser alguém muito importante para assumir a carga do ombro de uma outra pessoa, quando ele não é ninguém em superioridade, exceto em sua própria estimativa, ele engana, ilude e também trai a si mesmo. Eu não sou melhor do que ninguém e você também não é. Número 3. Uma pessoa humilde é pacificadora e amante da paz. Elas desfrutam de uma vida de paz. Você se lembra que dissemos no início que é impossível existir conflitos sem o orgulho? Bem, é impossível ter paz sem humildade. Digamos que, quando você tem um desentendimento com alguém, talvez você entre numa discussão e ambos falem coisas que não deveriam falar. Você está disposto a ser sempre o primeiro a se desculpar? Você é rápido para ir e tentar consertar as coisas? Ou você teimosamente senta e pensa, eles têm que vir se desculpar comigo porque eles estavam errados e eu estava certo? Sabe, eu não sei quanto a você, mas por alguma razão, meu marido não parece achar que ele precisa se desculpar muitas vezes, sabe? Eu tenho certeza que muitos são assim também. Se você é uma mulher casada com alguém que parece não entender, meu marido nunca pretende me machucar, mas às vezes ele me machuca. E no início do nosso casamento, eu sentia que Deus estava sempre me incomodando para ir me desculpar com Dave e consertar as coisas. E uma vez eu disse, Senhor, não é a minha vez, eu me desculpei com Dave da última vez. Bem, onde você encontra na Bíblia que você só deve se desculpar se for a sua vez? Na verdade, acredito que o primeiro a se desculpar é quem é mais espiritualmente maduro. Uma das razões pelas quais o Dave não vê a necessidade de se desculpar é porque ele perdoa tudo muito rápido, sabe? E eu me agarro às coisas e faço um estardalhaço com tudo. Às vezes...
eu ficava sentada esperando que ele viesse e me dissesse o quanto eu estava arrependido de algo que ele nem tinha percebido que havia feito. Porque os homens e as mulheres são bem diferentes, sabe? Talvez fosse um dia quando eu estava com os nervos à flor da pele e ele realmente não percebia. Então não seja o tipo de pessoa que sempre senta e espera que alguém se desculpe. Faça isso rápido. Vá rápido fazer as pazes com as pessoas e apenas diga: olha, eu não me importo com quem estava certo ou errado. Eu só quero que tenhamos paz. Eu sinto muito. Por favor, perdoe-me. E vamos ficar bem e ser gentil um com o outro. Nunca aconteceu de eu dizer isso e a pessoa recusar a me perdoar, sabe? É muito importante para Deus que nos demos bem. Filipenses 2:5 diz: enche e complete a minha alegria, vivendo em harmonia, tendo a mesma mente, o mesmo propósito e o mesmo amor, estando em pleno acordo com uma mente e intenção harmoniosa. Uau! Nossa, como é difícil para as pessoas se darem bem hoje em dia. Mas Paulo disse: você pode completar a minha alegria. E ele escreveu isso inspirado no Espírito Santo. Você pode completar minha alegria se dando bem. Eu não gosto. Eu tenho 4 filhos adultos. Eu não gosto quando eles não se dão bem. Eu tenho 12 netos. Eu não gosto quando eles não se dão bem. Eu fico triste quando eles não se dão bem. Nós temos uns 450 funcionários no ministério. Eu não gosto quando ouço que as pessoas não estão se dando bem, que os departamentos não estão se dando bem, sabe? Eu quero paz, porque onde há paz, há poder. Onde a paz está, a unção de Deus permanece lá. Eu quero que o nosso ministério seja poderoso, então trabalhamos duro para manter a contenda fora do ministério, Joyce Meyer. Romanos 12:16-18 diz: vivam em harmonia uns com os outros e não se orgulhem, mas estejam dispostos a se associarem com pessoas de baixa posição e jamais sejam vaidosos. Vamos pensar em Jesus. Enquanto terminamos esta mensagem hoje, sim, eu tenho mais 7 pontos para passar para vocês e eu vou falar de todos os 7 amanhã. Quando Jesus foi acusado, ele não ficou na defensiva. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Após a sua ressurreição, depois que ele morreu e ressuscitou dos mortos, ele fez o café da manhã dos discípulos. Ele foi para Jerusalém, um jumento. Eu pessoalmente acho que eu teria entrado em uma carruagem branca. Jesus agia tão diferente de nós. Temos que aprender com Jesus. Ele disse: tome o meu jugo sobre você e aprenda de mim, pois eu sou humilde, gentil, manso e simples.